pessoal, estamos aqui para mais um novo episódio do podcast do Christian Porcino. Vocês sabem que nesse canal você tem aulas sobre as NBR, sobre fundações, sobre contenções, você tem estudos, né, clássicos e também, obviamente, entrevistas com as pessoas importantes do mercado de engenharia. E hoje estou muito feliz de receber uma dessas grandes pessoas do mercado que vai nos contar uns causos, vai nos ensinar muita coisa, vai contar muita curiosidade para ficar registrado aqui. E não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar. E já falo desde o início, qualquer pergunta para o Lauro, depois você pode deixar aqui no canal que a gente vai responder. Então eu estou aqui com o Lauro dos Anjos, muito obrigado pela sua participação, estar aqui comigo hoje, Lauro. Muito obrigado, Cristian, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e uma honra maior sentar na cadeira que grandes profissionais já sentaram, que eu sei. Já vieram aqui Roberto Santos, que é um grande mentor. Roberto Dolabella, é um papa do setor, né? E ter a honra e agradeço muito a confiança de me convidar aqui para estar com você. E conta pra gente quem é o Lauro. Quem é o Lauro dos Anjos? Rapaz, o Lauro é um menino que saiu lá de Jordânia, Minas Gerais. Jordânia. E está aqui em Belo Horizonte há 48 anos aproximadamente. Teve a oportunidade de estudar numa excelente escola, né, o Cefet, aqui em Belo Horizonte. Cefet. Com grandes mentores, grandes professores. E desde Engenheiro eletricista, né? Engenheiro eletricista. E desde 1990 estou aí no grupo de engenheiros que tenta construir infraestrutura para esse país. Ótimo. Né? E a minha história começa ali eu acho que a minha história profissional mesmo, ela começa lá atrás, no estágio, né? O meu primeiro estágio, ele foi muito marcante na minha vida, porque eu tive uma confiança, eu conquistei uma confiança muito grande do meu líder na época. Era uma empresa que prestava consultoria para a CEMIG, e ele me confiou muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, ele trouxe muito método, né? Dinâmica de trabalho, senso de responsabilidade, compromisso com entrega. Então, tudo isso eu trouxe lá de trás, né? E aí a gente vem construindo essa história aí, tendo outros mentores ao longo do caminho, e permitiu que a gente chegasse onde nós estamos aí hoje, né? Muito bom. Sobre a minha trajetória, ela é marcada por idas e vindas, né, no setor. E isso permitiu que eu conseguisse trazer, nas minhas voltas no tempo, me permitiu corrigir alguns passos do meu aprendizado. Certo. Né? E aí permitiu que eu chegasse no momento que eu estou hoje. E o que mais te marcou nessa formação sua técnica e no início da carreira? Tem alguma coisa que mais te marcou aí? Olha, no início da carreira tem um ponto que me incomodava muito, né? E aí eu tentei trabalhar para mudar essa condição. Lá em 90, a gente não tinha ainda uma consolidação da posição de engenheiro com relevância dentro de uma obra. Né? E eu construí a minha carreira, faço agora em julho 36 anos de carreira, e foram 33 anos prestando serviço. Então, naquele momento, logo que eu formei, eu comecei a assumir obras, né, para construção de redes no início, né? E aí na Celt Engenharia. E quando eu chegava na CEMIG, por exemplo, que a gente prestava serviço para a CEMIG, eu recebia ali um alimentador para construir, e a gente ia naquela dinâmica de obra, mas quando chegava no ponto crucial, né, que é o desligamento, que é a final de campeonato com o construtor, o time da CEMIG, os supervisores, os engenheiros da CEMIG, eles assumiam o planejamento daquela atividade, daquela tarefa, e a gente era um mero coadjuvante. Então, o meu papel era só disponibilizar equipe e recurso para cumprir um planejamento que eu não tinha participado dele. Isso me incomodava, né? E assim foi quando eu cheguei, em 93, para iniciar a minha atividade em transmissão. Também cheguei numa obra, que depois eu vou falar um pouco, que é uma obra marcante para a minha carreira. Minha primeira obra em linha de transmissão. Mas quando eu cheguei, eu fui cumprir uma tabela, um contrato. Olha, eu precisava de um engenheiro. Aí contrataram, eu tive uma indicação da própria Celt, né? Eu fui para a Lintra, foi a minha primeira passagem pela Lintra, até por indicação da Celt. Depois dessa história eu vou contar. A história das empresas, né? Mas quando eu cheguei na obra, eu fui para cumprir contrato.
E aquilo me incomodava. Quem comandava na obra, quem comandava a obra, quem fazia o planejamento, quem até acertava com o cliente, no caso da CEMIG, o planejamento das atividades do mês, era a supervisão. Então, e aquilo começou a me incomodar. Falei, não pode ser assim. Eu tenho mais para entregar. E aí eu comecei, aos poucos, a assumir, e de uma maneira natural até, né, assumir um pouco a liderança disso. Mostrar para o cliente que a gente tinha contribuições a trazer, que a gente tinha mais informações, a gente conseguia trazer mais consistência para aquilo que estava sendo planejado. Me integrei, me aproximei bastante dessa supervisão, que é uma supervisão histórica, é um profissional que é histórico na história da linha viva de linha de transmissão do país. E compartilhava com ele o como fazer, com o porquê que você está fazendo. Então, ele sabia fazer. Eu não sabia fazer, mas eu sabia por que ele estava fazendo. E aí, com isso, eu comecei a me aproximar e a gente fez uma parceria excepcional. Então, quando um rapaz entrava, um eletricista, um profissional, entrava no Potencial em linha viva, quando eu chegava no pátio, eu falava, por que você entrou no Potencial? Ele não sabia falar. Ele falou, eu sei porque eu vestia a roupa condutiva. Colocar o meu bastão lá, eu não tenho problema. Aí eu reunia a turma e tentava, numa linguagem adequada, mostrar para eles o porquê. Né? Quando eles escolhiam a ferramenta que ia aguentar uma tração no cabo lá de um peso no cabo de 6.000 quilos. Eu falava, por que você está levando esse equipamento? Porque eu sei que esse equipamento funciona assim. Ele falou, não, então vem cá que eu vou te explicar. Olha, você tem uma forma prática de calcular o limite de capacidade desse equipamento, que eu vou te explicar como é. E aí, nessa interação, eu fui conseguindo transformar o perfil de atuação do engenheiro, pelo menos dentro do ambiente onde eu estava. E, na medida que eu fui evoluindo profissionalmente, eu fui abrindo esse espaço para os engenheiros que foram chegando para trabalhar comigo. Né? Então, esse é um ponto marcante. É como o engenheiro era percebido como um complemento contratual e não como um profissional que efetivamente podia trazer nesse ambiente de construção, né? Tanto de rede quanto de linha de transmissão. Mas explica para a gente, Lauro, você falou aí, mas explica para a gente aqui o que é linha viva. Para você é um termo muito corriqueiro, né? Corriqueiro, mas explica para a gente o que é linha viva. É uma técnica de trabalho, né, que é utilizada tanto em rede de distribuição, em tensões de 3.8 kV, até linhas de transmissão em tensões de 750 kV aqui no Brasil. Né? E tem 3 métodos de trabalho. Então, você trabalha ao contato, que usa luvas isolantes, e aí você trabalha até classe de tensão de 35 kV. Existe equipamento para isso, tecnologia para isso. Então, o profissional que vai atuar, normalmente ele se posiciona no equipamento isolado para o mesmo nível de tensão. Então, para as pessoas que não têm ainda, os estudantes que ainda não têm muita prática e não conseguem visualizar, são aquelas equipes que estão no cesta aéreo na rua. Quando passa na rua, vê um cesta aéreo lá atuando e a rede primária ali em 3.8 kV, cheia de coberturas laranja, e o pessoal com as luvas pretas no braço, as luvas de vaqueta na mão, eles certamente estão trabalhando em linha viva. Né? Então, é uma técnica de trabalho que permite que você dê manutenção nos circuitos elétricos com o circuito energizado. Né? Perfeito. Então, você tem a técnica ao contato, você tem a técnica à distância, usando bastões isolantes, e você tem a técnica ao potencial. A técnica ao potencial, ela foi concebida lá nos Estados Unidos, por volta de 1950, mais ou menos, para trabalho em tensões acima de 230 kV. Né? E o Brasil, com a criatividade e a capacidade técnica de seus profissionais, a partir da década de 80, começou a desenvolver, por uma necessidade operacional, principalmente do setor industrial, começou a desenvolver técnicas de trabalho em linha viva, ao potencial, em tensões inferiores a 230 kV. Então, se você for olhar em outros países, dificilmente você vai ver a técnica de trabalho ao potencial em 69, 138 ou 161 kV. Sempre acima de 230. Aqui no Brasil, tem 2 empresas que, na época,
foram as precursoras do serviço em manutenção em linha viva aqui no Brasil, elas começaram a desenvolver isso para uma demanda industrial. Década de 70 e 80, o Brasil não tinha um crescimento tão pujante. Quando começou a crescer ali em 90, as subestações das indústrias elas não tinham, normalmente, 2 circuitos de alimentação, e ainda hoje não é comum ter isso. Então, precisava dar manutenção nos equipamentos de linha de entrada da subestação. Então, você tinha que... Como é que você ia fazer para dar manutenção num disjuntor? Você tinha que bypassar o equipamento. Ou então desligar a planta inteira. Se você precisava trocar um TP, um TC, trocar um para-raio, você tinha que desligar a planta, porque só tinha um circuito de alimentação. E aí as técnicas de linha viva, né, esses profissionais que atuavam ali na década de 80 e 90, foram desenvolvendo técnicas para fazer isso nesse nível de tensão. E aí, a partir daí, foram feitos diversos serviços que não, até então, quando você olha na experiência no mundo, você não vê ninguém fazendo. Como limpeza de equipamento em planta com poluição agressiva, poluição, por exemplo, em planta calcária, né, fábrica de cimento. Então, você tinha um problema tinha que parar a planta 2, 3 vezes por ano para limpar os isoladores. Então, com técnica de linha viva, o pessoal lá na época começou a desenvolver formas de limpar isso usando bastão, né? Fazer todo tipo de manutenção eletromecânica em subestações de 69, 138 kV foram desenvolvidos nessa época, né? Então, a linha viva é isso. E eu tive o prazer de poder iniciar a minha atividade em linha de transmissão em 93, atuando em um projeto para a CEMIG, de recapacitação de uma linha de 230 kV, as linhas que atendem a Uzi Minas. Existia um problema de cabo solo em uma área urbana, numa avenida de grande movimento lá em um bairro, acho que chama Nova Iguaçu, lá em Ipatinga, onde tem um corredor de linhas e tem 2 circuitos paralelos de 230 kV, circuitos verticais, e ao longo da avenida tinha cabo baixo, né? E estava começando a interferir com a população, colocar a população em risco. Então, a CEMIG fez um projeto de recapacitação para aumentar a altura cabo-solo, e isso envolvia a inserção de estruturas no meio de vão, estruturas de suspensão em meio de vão, em 230 kV, e reesticamento do cabo, e lançamento e substituição de cabo para-raio. Até então, e com um circuito energizado, né, 2 cabos para-raio na linha, um circuito desenergizado, o cabo para-raio desse circuito ia ser trocado por fibra ótica, e o outro circuito energizado, e mais 2 circuitos paralelos. Então, com um nível de indução elevadíssimo. Né? Então, são condições de execução extremamente complexas, desafiadoras, mas que a técnica permite criar condições de execução seguras para toda a equipe. E aí eu entrei nesse projeto, né, já estava em andamento, e nunca tinha pisado próximo a uma linha de transmissão, né? E cheguei, ficava olhando para aquele negócio, falava, que espetáculo, né? E realizando um grande sonho. Porque lá nos meus 15 anos, meu irmão formou em engenharia elétrica. E entrou para a CEMIG, foi gerente da CEMIG um tempo e tal. E quando eu vi ele atuando, eu ia lá no interior, onde ele morava, e via ele atuando como engenheiro, eu falava, pô, eu quero mexer com isso. Aí eu falava com ele assim, não, mas eu quero mexer com aquilo lá, ó. Teve as torres no meio do mato. Eu falei, não, eu quero mexer com esse postinho, não. Eu quero mexer com as bichonas, com as coisas grandes ali no meio do mato. E aí eu tive a oportunidade de começar ali em 93, nesse projeto. E ali foram os primeiros passos que eu dei em linha de transmissão e em manutenção em linha viva, né? Então, a minha formação pós faculdade, né, já no mercado, ela inicialmente foi em manutenção em linha viva. Me especializei nesse negócio, aprendi um pouquinho disso. E, ao longo do tempo, né, eu comecei também a atuar, e puxando projeto de construção, aí a gente vai virando meio engenheiro, meio gestor, e as coisas vão acontecendo dessa forma, mas eu fiquei muito próximo, tecnicamente, do trabalho em linha viva, com coordenação de equipes, aproximadamente ali até 2010. Né? Beleza. E tem mais algum projeto que você queira
compartilhar com a gente de divisor de águas na sua carreira aí? Rapaz, esse projeto da CEMIG, ele foi um projeto inovador, né? Foi a primeira vez que foi feita uma inserção de linha de torre em linha circuito duplo, em meio de vão, usando técnica de linha viva. Né? Então, eu cheguei, todo o planejamento disso estava pronto, eu acompanhei a execução. Depois desse projeto, houve uma necessidade de um alteamento de cabo, de um circuito 230 kV, aqui na Serra de Caeté, próximo ali a Caeté, para atender uma mina. A linha passava sobre uma rede ferroviária e, com o passar do tempo, esse cabo foi baixando por creep e outros fenômenos naturais, fenômenos físico-químicos, né, do cabo, e precisava altear. E a condição de vão era muito irregular e não tinha condições de entrar com uma torre de suspensão. E aí veio o projeto uma torre de ancoragem. Quando foi planejar esse trabalho, precisava ali de quase 30 dias para fazer esse trabalho, 15 dias, parece, de planta parada, que era um circuito só que atendia a mina de ouro. O cara falou, sem chance, não tem como. Não tem como fazer. E aí, fomos para lá, um grupo de profissionais, namoramos esse trabalho há algum tempo e foi feito, pelo menos que eu conheça, né, nesse curto tempo que eu tenho aí de mercado, a primeira inserção de uma torre de ancoragem em linha viva em 230 kV. Né? Então, foi feita a abertura das fases, montou-se um cabo, uma torre tipo tronco piramidal e inserimos ali uma torre de ancoragem, com corte de cabo, confecção de jumper, todo o serviço de montagem de uma torre e ancoragem de uma torre de 230 kV, tudo em linha viva, sem nenhum desligamento. E aí, a partir dali, nós começamos a fazer outros tipos de trabalhos, né, alguns outros desafios. Então, nós fizemos um recondutoramento para Vale, lá no Porto de Tubarão, onde a gente tinha um cabo singelo no circuito, lançamos 2 cabos por fase. Esse trabalho todo foi feito com 2 desligamentos apenas. Então, repotenciamos a linha, dobrou a capacidade de condução da linha. Né? Algum tempo depois, eu voltei nessa mesma linha do meu primeiro trabalho. E aí, já em 2012, mais ou menos, fiz uma nova recapacitação dessa mesma linha, trocando os cabos por cabo térmico. Né? E aí me fez recordar bastante alguns fatos vividos lá atrás. Tem um projeto que eu achei que foi assim, excepcional, que nós fizemos lá para a CETEP. E esses projetos todos foram desenvolvidos pela Lintra. E depois eu queria contar um pouco dessa história, porque eu acho que a Lintra é uma empresa que parou de atuar agora em 2018, mas é uma empresa que merece estar no histórico dessas atividades de linha viva aqui no Brasil. Mas aí esse trabalho que nós fizemos foi para a CETEP, em 2002 e 2005. A CETEP tinha um problema de corrosão nos pórticos de 440 kV das subestações. E as linhas da CETEP, toda a malha de transmissão da CETEP está no coração do país. Né? Você tem praticamente ali toda a geração aqui da região sul-sudeste passa por aquelas linhas. Então, se desligar uma subestação daquela para fazer uma recuperação estrutural, e lá são pórticos de chapa soldada em 440 kV, são pórticos bem robustos, e você já tinha chapas já totalmente corroídas, com furos, com diâmetro aí de 30, 40 centímetros, no meio da chapa. Então, era um comprometimento estrutural complexo. E aí, a CETEP desafiou a Lintra a encontrar uma solução. Né? Então, nós fomos lá para a subestação, em Bugaçu. Passamos lá um tempo, estudando o problema. E, normalmente, a gente ficava namorando, né? E eu, supervisor, encarregado, alguns eletricistas que tinham nesse time eu conheci caras com inteligência excepcional, né?
E eu sempre que eu tinha oportunidade com a equipe, eu falava com eles, olha, nós temos aqui pessoas extremamente inteligentes que não tiveram oportunidade de estudar. Uhum. E temos, hoje, muitas pessoas que têm toda a oportunidade e não quer estudar, e não dá o valor, e não desenvolve. Uhum. Então, lá nós pensamos numa solução que seria envelopar o pórtico. Então, era pegar o pórtico, porque você tinha, naquela época, podia fazer jateamento com areia. Então, a técnica para fazer a recuperação já estava decidida. Jateamento de areia, recorte das partes com corrosão, né, com perda sensível de material, soldar novas chapas para completar ali, manter, recuperar a estrutura, né, a resistência estrutural da peça. Depois jatear tudo aquilo e aplicar um esquema de pintura padrão Petrobras. Essa parte estava beleza. Agora, como fazer isso? Com tudo ligado. Então, você tinha alguns problemas. Jatear, você tinha um problema que você poderia afetar um componente. E, além do mais, você tem um problema que o jato solta micropartículas, essas micropartículas podiam entrar num polo do disjuntor, no polo da chave, no equipamento, e você causar dano e causar problema operativo. Depois, você tinha a aplicação da tinta. E você tem o vento. E a tinta, em micropartículas, ela viaja no vento por quilômetros. Né? E você tinha um problema de indução para as pessoas trabalharem, espaço de trabalho. Então, pensamos na solução. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos envelopar um pórtico desse. Tá, mas como nós vamos fazer isso? Vamos fazer com andaime. Aí, ok, então vamos fazer com andaime. Aí, primeiro teste nosso, vamos pegar andaime comum, que usa em casa, na construção de casa, aí, você aluga em qualquer lugar. Aí vimos que esse andaime não dava por causa das dimensões. E quando você começava, ele tinha limite de altura, de resistência. Não, então isso aqui não é a solução. Vamos para andaime estrutural. Aí fomos lá, alugamos um conjunto de andaime estrutural, sem nenhuma experiência nisso. Com o nosso pessoal mesmo, tentamos montar aquilo ali, arrumamos um montador de andaime experiente para ser o encarregado da turma. Aí começamos a montar, mas montamos uma coluna, mas quando chegou na viga, mas e aí? Como é que eu vou caminhar Como é que vai fazer com esse negócio na viga? Aí voltamos. Aí fomos numa fábrica de andaime e desafiamos a fábrica de andaime. Falou, cara, meu problema é esse. Nós temos 220 mil metros quadrados de recuperação estrutural para fazer. São 30 meses de contrato. E que a gente precisa de um volume de material, de andaime, de equipamento, para que a gente possa seguir cumprindo esse cronograma. Você tem interesse em projetar isso e me fornecer? Aí o cara achou que a gente era meio doido, né? Para variar. Falou, tem. Então vamos lá. Aí foi conosco lá, tal, pensou, foi para a prancheta, projetou aquilo. E aí construímos um primeiro pórtico completo. E aí nós mesclamos uma equipe de linha viva, experiente, muito capaz. Contratamos uma equipe com 4 montadores de andaime, equipe especializada, bem treinada, acostumada a montar andaime em plataforma de petróleo e tal, pessoal bem qualificado. Um encarregado e 3 montadores. E juntamos com a nossa equipe de linha viva. Fizemos um treinamento para esse time, mas aí nós tínhamos um problema, que nós tínhamos que resolver o problema da indução, porque esse pessoal ia acessar através do andaime. Né? E você está num ambiente de 440 kV energizado, com alta potência, é algo, quem não teve a experiência, vale a experiência. Só tome cuidado e vá com a pessoa adequada. E vá com a pessoa adequada para orientar. E aí nós tínhamos problema de indução. A gente tinha que encontrar uma forma de minimizar ou eliminar o problema de indução do pessoal quando estava escalando. Aí nós começamos tendo problema que quando ia subir, tinha problema de tensão de toque, porque o cara botava uma mão, quando ele ia levar a outra, ele tinha problema de tensão de toque. Aí melhoramos o sistema de aterramento dos andaimes, continuou tendo algum problema. Aí nós identificamos uma botina que o fabricante dava ela como semicondutiva.
Aí fizemos um teste com essa botina, resolveu o problema, né? E aí nós fizemos isso. Montamos o andaime. Então, na hora da montagem do andaime, na coluna, os montadores de andaime normal montavam. Na viga, nosso pessoal de linha viva, com o apoio do cara de andaime, ele passava o tubo e o nosso pessoal de linha viva que encaixava e amarrava o tubo. Depois nós viemos com lona e efetivamente fizemos um túnel. Envelopamos ali no limite da cadeia, nas cadeias de alta tensão, né? de extra alta tensão, elas têm um afastamento ali do pórtico, né? Um prolongador. Então a gente ia no limite da cadeia, fazia a armação do tubo ali e viemos costurando. Depois eu posso te mostrar a apresentação disso. Viemos costurando essa lona e envelopamos todo o processo. Entendi. E aí, depois disso, antes de fazer tudo isso, só com o andaime, sem envelopamento, o cara ia lá, fazia todas as correções estruturais. Depois de envelopado, jato, pintura. E aí, dessa forma, nós fizemos 220 mil metros quadrados no primeiro contrato, depois mais 250 mil metros quadrados. Muito bom. E, recentemente, eu encontrei com um colega da CETEP, que trabalhou nesse projeto lá atrás, e ele falou assim, Lauro, agora, nós estamos em 25, né? 26. Ele falou, agora que nós estamos começando a olhar aquele trabalho e começando a dar uma manutenção naquele trabalho. Então, esse foi um trabalho assim, que marcou bastante a minha atuação e a nossa capacidade de dar soluções para trabalho com linha viva. Muito bom. Então, o que a gente faz com linha viva, nós fazemos quase tudo com linha viva que se faz com uma linha de transmissão desligada. Nós inserimos torre, nós substituímos torres, então basta usar a técnica adequada, né, e as pessoas respeitarem os procedimentos adequados. Muito bom, Lauro, muito bom. Antes de você contar mais alguma história aí, vamos falar do Lauro hoje. O que o Lauro está fazendo? Você está numa transmissora? O que você está envolvido? Hoje, há 2 anos, né, eu estou na Equatorial Energia. Né, eu estou como superintendente corporativo de engenharia e obras de alta tensão, onde nós respondemos por toda a carteira de investimento em alta tensão, né, de infraestrutura de alta tensão do Grupo Equatorial. Né? Então, é uma cadeira que responde pelo investimento nesse segmento, nas 7 distribuidoras do grupo. Muito bom. E temos aí é a única superintendência corporativa que é verticalizada, então a gente tem integrantes da nossa equipe atuando diretamente e exclusivamente em cada uma das distribuidoras, que responde pela implantação daqueles projetos. São 7, né? De Oiapoque ao Chuí, de passagem, né? Do Amapá ao Rio Grande do Sul. E temos agora, para o próximo ciclo, 26, 27, 28, um investimento na ordem de 8 bi para realizar. Muito bom. 2026 vai passar pelo nosso portfólio em torno de 1.100 projetos, em vários níveis de maturidade. Então, nós temos projeto entrando agora em serviços preliminares, né, de prospecção. Temos projetos já em execução, que vão ser energizados, mas, de uma maneira geral, a gente está com a carteira em torno de 1.100 projetos para trabalhar esse ano. Muito. Perspectiva muito boa, né? E como a Equatorial estrutura a engenharia corporativa para dar suporte a essas distribuidoras? Hoje, a Equatorial tem 2 diretorias técnicas, a diretoria de engenharia e a diretoria de obras. Nós estamos na diretoria de obra, né, alocado na diretoria de obra. Então, na diretoria de obras, nós temos a Superintendência de Engenharia e Obras de Alta Tensão, que é a nossa, onde nós atuamos, que ela é verticalizada, então a gente recebe uma carteira de investimento e executa essa carteira, né, de ponta a ponta. E tem o meu par, que é o superintendente de obras, de engenharia e obras de RD, que tem uma posição mais estratégica. Então, na RD, no serviço de rede, quem executa as obras são as regionais da distribuidora. Né? Então, cada regional é responsável pela sua carteira de investimento. Certo.
A superintendência corporativa, ela atua na estratégia, né? Ela atua na estratégia, no regulatório e no monitoramento da execução desse CAPEX, na gestão, né? No controle da execução desse CAPEX. E atua ali para e passo com as regionais, as superintendências regionais das distribuidoras. A diretoria de engenharia, ela tem 3 superintendências. A superintendência de operação, que hoje é uma superintendência corporativa também. Nós temos um COI-X, que a gente chama lá em Goiás. Esse COI-X, ele integra todos os COIs, né, de cada distribuidora. Então, a distribuidora, ela é responsável pela operação, ela opera de maneira matricial ali o COI local, né, responsável por toda a operação local. E a superintendência de operações, ela define estratégias, metas, né? Então, ela fica numa posição mais estratégica, de monitoramento, controle e definição de estratégia de operação. Tem a diretoria de planejamento, que olha para o investimento. Então, ela planeja o sistema elétrico, né, e as demandas de mercado. De expansão. Que é o nosso produto, né? É o produto que nós recebemos. E faz a gestão desse CAPEX. Então, toda a gestão desse investimento é feita também pela superintendência de planejamento. Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente executa, a gente compartilha com essa superintendência que é responsável tanto pelo planejamento quanto pela gestão desse investimento. E tem a superintendência de manutenção, que também está na diretoria de engenharia, que atua de maneira estratégica junto às superintendências regionais, né, das distribuidoras, definindo também estratégias e monitoramento, controle e de avaliação de desempenho. Então, dessa forma, com essas 2 diretorias, a Equatorial atende todas as distribuidoras do grupo. E conta para a gente aqui, nessa posição sua, né, de superintendente, como é que é a proporção do Lauro engenheiro técnico, porque é superintendente de uma área técnica, né, de engenharia e construção, e o Lauro gestor, né? Como é que fica isso para um técnico que... Eu falo com a minha equipe lá de vez em quando, somente quando eu vou muito no campo, não consigo ficar longe, né? Acompanho de perto as coisas, somente aqueles projetos mais desafiadores que a gente tem. E quando eu chego lá, eu falo para o pessoal o seguinte, falo, chegou o engenheiro de obra pronta aqui. Para adaptar. Eu virei engenheiro de obra pronta. Você já chega, né? Porque hoje eu acho que 85% do meu tempo ele está voltado para a estratégia e para a gestão. Né? Eu tenho a sorte e a competência da Equatorial em ter no grupo, né, 4 gerentes que são muito bem formados, são muito maduros tecnicamente, têm um excelente posicionamento, conhecem bem do negócio e eles têm uma sinergia muito forte dentro da nossa superintendência e com isso a gente consegue dar fluidez para todos os nossos processos, né? Eles conseguem atuar com autonomia técnica, tem muita competência para isso, e dessa forma as coisas fluem com bastante qualidade dentro do grupo. Agora, da sua experiência e da curiosidade do pessoal, quais são os maiores desafios de construir uma linha de transmissão? Rapaz, eu acredito questões geológicas, geotécnicas, ambientais, logística, acesso, todo esse balaio de gato, como diz aqui em Minas. Tem um chavão no meio dos construtores de linha que diz o seguinte, que depois que a gente desenterra a linha, todos os problemas estão resolvidos. Desenterra a linha. Desenterrar a linha, terminar, finalizar a fundação. Acabou, fez a fundação, da estrutura para frente. É festa. As coisas é festa. Aí o cronograma funciona. Aí o cronograma vai funcionar. Então, acho que o maior desafio é o desafio da logística.
eu acho que ele é presente em todos os ativos lineares, né? De uma maneira geral, os ativos lineares, rodovias, estradas de ferro e linha de transmissão não é diferente. A questão logística e de acesso é um grande desafio. E as empresas que conseguem trabalhar bem essa dimensão, essa atividade, elas conseguem atingir níveis de produtividade e de eficiência maior no cumprimento dos desafios dos cronogramas, né? Então, eu acho que a logística e o acesso, se uma empresa quiser se habilitar nesse negócio, é algo que ela tem que dar total atenção, né? E depois o conhecimento do ambiente de trabalho. E aí, você precisa ter, lá no início, né, um reconhecimento do trabalho que vai ser feito, a solução de fundação. E aí, para isso, você tem que ter lá uma prospecção de sondagem adequada, um plano de sondagem bem elaborado, né, pela equipe de projeto. Buscar uma solução de fundação que seja aderente ao desafio de logística. Eu acho que isso é extremamente importante. E muitas bem vezes... focada no local, né? Focada no local. Você tem ambientes que são ambientes normais, que você não precisa preocupar muito, mas tem trechos em ativos lineares que você tem que olhar de forma diferente. Senão, você não vence. Né? E aí, esse é um grande desafio. No Brasil, o licenciamento ambiental é um desafio muito grande. Agora, nós tivemos a aprovação de uma lei federal que, para o nosso negócio de distribuidora, né, que a gente atua na subtransmissão, vai trazer, a gente espera que traga, né, a lei pelo menos está trazendo essa oportunidade de tornar mais ágil esse processo. Uma flexibilidade maior. Uma flexibilidade maior. A gente está aguardando aí qual vai ser o comportamento. Vai na prática, né? Como é que vai funcionar? No papel está de um jeito, vamos ver na prática. Isso, como que os governos estaduais e municipais vão se comportar diante dessa nova lei, né? Então, a gente está aí tem um grupo de trabalho já olhando para isso. E depois, equipe. Gente, e cada dia fica mais difícil. Né? Porque é uma atividade que, por mais que a gente tenha a oportunidade de mecanizar, ainda precisa de muita gente, ainda precisa de muita força de trabalho. Né? E está cada dia mais difícil. O comportamento das pessoas mudaram. Né? As gerações estão mudando. As gerações estão mudando, a sociedade está mudando. As pessoas que atuam em linha de transmissão acabam tendo uma condição de maior dificuldade logística para, eventualmente, ter contato com familiares. E essa disposição de pagar esse preço, a gente já está vendo que está começando a sinalizar como um grande dificultador para o futuro desse negócio. E nós não chegamos no nível de profissionalização que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Onde você consegue ter um nível de mecanização muito maior e os profissionais melhor formados para atuar nesse segmento. Então, aí tem um problema para ser resolvido. Eu acho que a gente tem aí um gargalo para ser resolvido. Né? E cada dia complica mais, né? Uma coisa que a gente trata aqui muito, Laura. Estão reduzindo as pessoas que querem fazer engenharia e, consequentemente, dentro desse grupo, é um grupinho que vai para a linha de transmissão, né? Então, já naturalmente é assim, né? Você deve ter o quê? Você formou, Cefet, deve ter formado mais uns 100 com você. Dos 100, deve ter ido sei lá quantos desse percentual para a linha de transmissão, se não foi só você, né? Na minha turma, com certeza, de 100 foi 2. Foi eu e o Alex de Barco, você conhece. Foi nós dois que fomos. O resto foi para tudo com outras áreas. E hoje está complicado. Da minha turma, só eu. Pois é. Então assim, já é um funil, né? E junta-se esse problema, que eu falo muito hoje, você deve estar vivendo isso, é que o jovem hoje ele quer virar superintendente com 5 anos.
Esse é um outro Aí ponto. acabou, meu amigo. Na área de engenharia não tem como. É impossível. É impossível. Aí sim eles estão escolhendo, porque eles entenderam que o barro é difícil de amassar. Começa no primeiro período, né? O barro ser difícil e vai até Não é na fácil. vida. Uhum. Eu tenho um amigo, um grande amigo, Uhum. já me colocou em alguns rabos de foguete, mas é amigo. Que ele deu aula na Católica, no curso de Engenharia Elétrica, por 40 anos ou mais. E eu estive com ele no ano passado, e ele parou de dar aula, Uhum. porque não tinha aluno. Tiveram que fechar um turno. É. Tiveram que fechar um turno na Católica. Olha o nível que está chegando, é isso mesmo. Né? E esse impacto, eu falo para médico, para veterinário, para tudo, vai sobrar para eles, porque é a infraestrutura do país. Futuro, É o futuro. É o futuro. Não é só para nós. É. Não é só para gente que trabalha com isso. É para o Brasil. Meu filho, eu tenho uma filha de 29 anos. Uhum. Essa foi para o caminho da TI. Uhum. Né? Engenheiro de software e tal. Com 29 anos. E eu tenho um filho vai fazer 15 agora. Fala, filho, e aí, vamos ser engenheiro? Não, vou mexer com a AIA. O que a AIA faz. Quer saber de engenharia? O meu filho está fazendo medicina, né? O mais velho, o João. Eu lembro que com 15 anos eu cheguei, né? Foi a mesma pergunta. Eu cheguei, ô João, aí, cara, estamos aí, tem uma empresa aí para você seguir. Não tá, você é bom de matemática, eu tô vendo. Papai, eu vou falar sinceramente com o senhor. Eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Não quero engenharia. Acabou. Mas eu acho que a culpa é um pouco minha, sabe? Porque eu fico assustando. Gente, a culpa é nossa. Eu fico assustando. A gente acha que está elogiando, né? A gente acha que está valorizando. Oh, trabalha muito. A gente vai pro mato. Nós fizemos agora, recentemente, em julho, um trabalho bem interessante, que foi o primeiro cabo subaquático 138 kV. Legal, lançado aqui no Brasil. Fizemos na travessia do rio Trombeta, você lembra? Lembro, sei que conheço o Trombeta. Uma travessia de 4,5 km, um projeto espetacular e tal. Aí eu estava lá visitando a obra, aí mandei pro meu filho, olha, legal. Achando que estava arrasando. Embaixo de uma torre de 230 metros. Aí, mano, onde é que você tá? Vou mandar um localizador aí para você. Aí ele só botou a mãozinha assim, ó. O que você tá fazendo aí, né? Turma não quer mesmo, né? Mas é um grande desafio, sabe? Porque é um desafio do país, inclusive. Porque... E o país não percebeu isso ainda. Não está difícil. percebendo. E daqui a pouco nós vamos realmente ter que importar mão de obra de fora com preços elevadíssimos e ficar no domínio da turma, né? Vai tá realmente um problema, né? Ô, Lauro, e o que mais dá problema futuro em obra? É projeto, é má execução, é decisão tomada sob pressão de prazo? O que você acha Olha, na sua experiência, a gente sabe que tem problemas e esses problemas hoje vêm da onde? Projeto sob pressão de prazo, eu acho que ele normalmente não traz grandes consequências. Porque você pode ter prazo, mas você tendo ali as premissas bem definidas, né, e respeitadas, não vejo grandes problemas nisso. Os problemas de projeto têm uma característica que você ainda tem mais um filtro, que é o pessoal da execução. Se é um time experiente, você ainda consegue perceber e, às vezes, provocar o projeto sobre... Olha, isso é isso mesmo, não cabe aqui uma revisão e tal. E o pessoal de projeto, sempre de execução, sempre traz esses comentários. Os erros de execução, geralmente, eles são mais complexos, inclusive de você corrigir. Né? Os erros de execução. Nesse tempo todo aí, eu acredito que eu não tenha visto nenhum problema assim, essencialmente de projeto. A gente vê soluções que poderiam ser otimizadas, poderiam trazer uma maior facilidade, uma maior agilidade para a execução e tal, mas a não ser que você tenha ali uma atividade preliminar mal realizada, né?
Você tem uma medição de sondagem, uma sondagem mal feita, uma medição de resistividade de solo, onde você faz um sistema de aterramento que lá na frente você vai ver, mas ainda assim, ainda tem um cheque final, que você testa Tem todo umas aquele medidas. aterramento, você tem algumas medidas de você corrigir ainda na fase de construção. Né? Agora, um erro de execução e que a fiscalização, independente de ser própria, execução por equipe própria ou por terceiro, isso não vem ao caso. Mas quem está ali acompanhando a execução e verificando se ela está acontecendo conforme o projeto, não consegue pegar, esse, quando traz alguma dificuldade, ele é mais complexo de você resolver. O desafio é maior. E aí, você estava até falando aí da sua filha da TI, né? Essas coisas aí. O que você acha que vem por aí de inovação ou não vem inovação nessa área nossa? O que você acha que tem aí no pedaço aí? É BIM, é inteligência artificial? O que isso vai encaixar em linhas de transmissão? O que você acha que isso vai ser? Eu acho que no sensoriamento a IA vai entrar. Né? Hoje a Equatorial está com um projeto, foi um projeto que foi lançado agora, que vai exatamente posicionar estrategicamente essas soluções de Smart Grid dentro do grupo. Legal. Né? Então, tem um projeto que está rodando para isso. Né? Sob o ponto de vista do mercado, eu vejo o seguinte, se você observar o mercado de transmissão no início dos anos 2000, quando começou a ter ali a expansão da malha de transmissão no país, né? Através dos leilões, participação de capital privado e tudo mais. E a abertura e o desenvolvimento da técnica que houve nesses últimos 20 anos foi espetacular. Tanto na técnica de construção, na capacidade de solução construtiva, né, que nós temos grandes projetos e projetos extremamente desafiadores e que vieram soluções, muitas delas foram afora buscar solução e adequar aqui à realidade brasileira. Né? E também desenvolvemos muita tecnologia de construção aqui, que hoje eu acho que o Brasil é um país que seguramente pode exportar a solução de construção de linha. Com certeza. E não fica devendo nada para ninguém. Então, eu acho que já desenvolveu bastante nesse segmento. Eu acho que o que vai provocar essas novas oportunidades de desenvolvimento vai ser o problema de mão de obra. Mão de obra. Esse aí eu acho que vai fomentar vai provocar necessidade de mudanças assim, para o futuro das linhas de transmissão. Né? Com relação ao crescimento, o que a gente vê hoje, dentro da subtransmissão, eu entrei na Equatorial em 23. Né? Em 23, falando aqui de investimento anual, em 23 nós tínhamos um investimento anual de 800 milhões. Aí, quando você soma Goiás, isso vai ir para um bi. O investimento desse ano é 2 bi e meio. O investimento do ano que vem chega perto de 3 bi. E no ano subsequente, que é um ano que nós vamos ter 4 revisões tarifárias, a gente imaginava que ia cair, que pós-revisão, pelo modelo nosso aqui, não é interessante para o investidor colocar dinheiro. Nós estamos vindo também com um CAPEX de quase 3 bi. Então, você vê que a demanda ela é crescente. Nós temos algumas regiões nas áreas que nós atuamos que estão com um crescimento muito grande, tanto de consumo quanto de acesso, de geração. E isso faz com que a malha precise comportar. Então, olhando aqui no nicho da distribuidora, a nossa malha de AT, de alta tensão, que é a subtransmissão, né, até 138 kV, ela está expandindo. Nós temos para os próximos 2 anos e meio, entre 69 e 138 kV, em torno de 1.300 quilômetros de linha para construir, né? E 250 transformadores para instalar. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu acredito, vendo aqui como que a nossa demanda cresce, eu acredito que esse mercado de transmissão ele ainda vai continuar em voos altos. Em voos altos. Eu acredito que sim. Muito Mais alguns anos aí. Muito bom. Eu tenho pensado assim, eu vou até te fazer uma pergunta. Vocês que têm vários ativos, né? Vários ativos em funcionamento, né?
e até mesmo pensando em BIM, essas coisas. Como é que vocês organizam isso? Porque eu sempre visualizei eu penso até em P&D, alguma coisa assim para as transmissoras, sempre pensei nisso, que é fazer realmente um sistema, como se fosse um sistema, né, onde você teria a informação de cada torre, de cada poste, a fundação, o que tem lá, se já teve algum problema no passado, como é que é isso, né, tudo isso assim, né? Vocês têm algo parecido com isso? Ou a manutenção é assim, é as equipes regionais que têm conhecimento de tudo? Não, tem uma inteligência, né, de manutenção ali Aham. e que cuida disso, mas não tem nenhum nível de sensoriamento Aham. da forma que você está pensando. Né? Nós trouxemos para o nosso projeto de subestação, o BIM. Legal. Então, hoje nós já projetamos com o BIM. Né? Nós estamos avaliando aí o cadastro no BIM de outras plantas, as plantas já existentes. Né? Isso. Fazer o levantamento e colocar no BIM. Mas ainda não conseguimos viabilizar isso. Aham. E ainda não entendemos que seja viável a gente começar a projetar a linha no BIM. No BIM. Eu acredito que nas transmissoras talvez seja viável, né? Esse nível de colocar essa tecnologia ali para... O que eu imagino, o que eu sempre pensei, é você fazer um as-built em BIM. Né? Você vai colocar num sistema, fechou a linha, está ali, tem um as-built, tá, beleza. Agora eu vou te contratar, projetista, para você transformar isso em BIM, para eu ter um sistema, né, das linhas, onde eu vou ter informação, né, de cada ativo, né, cada torre, né, desse jeito. É isso que eu imagino que seria uma ferramenta fantástica para quem é dono do sistema. O que hoje nós estamos fazendo, o pessoal da manutenção tem ferramenta, é o drone. Né? O drone trouxe um ganho de produtividade e de capacidade de você fazer inspeção, verificação de defeito, acuidade de chegar no ponto que pode ter um defeito e olhar de perto, trazer essa imagem. É muito bom. Muita qualidade. E hoje tem drones aí de capacidade. E aí você já passa fazendo uma inspeção na linha, você consegue inspecionar faixa, você consegue ver vegetação, consegue ver erosão. Então, existe já inteligência artificial nesses softwares de monitoramento nas câmeras que estão embarcadas no drone hoje. Já vem com inspeção termográfica acoplado. Então, o drone tem sido uma ferramenta fantástica. Que, para mim, eu tenho visto lá, quando o pessoal apresenta os trabalhos, como um divisor de água. Aí o pessoal faz gestão de ativo. Muito bom. De ativo de transmissão. Ô, Laura, aproveitando mais sua presença aqui, eu sei que você tem algumas histórias para nos contar aqui específicas da sua carreira. Conta para nós aí algo que você trouxe para nós de interessante. De que tipo? Que tipo de Não, curiosidade. Coisas que você acha que nunca ninguém falou e é o momento de falar e registrar no nosso canal aí. Vamos para as curiosidades. Né? Um pouco da história da Linha Viva. Que eu me apaixonei por esse negócio. Né? E tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, grandes equipes e fazer trabalhos que hoje eu vejo uma dificuldade muito grande da gente juntar um grupo como a gente tinha, com o nível de cumplicidade que a gente tinha, para desenvolver novos trabalhos. A Linha Viva no Brasil, ela chegou através da CEMIG em 67. Tinha um engenheiro que era o gerente de projetos da CEMIG, Vladimir Semenikov, um tcheco naturalizado. Ele foi para os Estados Unidos, passou 6 meses na Ibichense, absorvendo a técnica de linha viva. Qual que era o objetivo? A CEMIG precisava repotenciar Três Marias e aumentar a capacidade de produção de Três Marias. A linha de Três Marias original era uma linha de 161 kV. Não sei se você sabia, a CEMIG ainda tem linha de 161 kV. Não sabia. Tem um circuito lá em Patinga. Em 161 kV. Eu acho que é o último. E aí, naquela época, a linha, as torres que foram montadas para comportar essa linha de 161 kV que conectou Três Marias a Neves,
ela tinha algumas dimensões que comportavam reisolamento para 230 kV, né, sob determinadas condições. Né? E aí foi feito esse projeto de reisolamento e aí precisava de realizar isso. E aí o Vladimir foi para lá, voltou para o Brasil, montou a primeira turma de linha viva da América Latina e fez o reisolamento da linha Três Marias Neves em 230 kV. Foi o primeiro trabalho. Isso em 67. Eu estava nascendo. Né? Quando isso aconteceu. E aí, em 71, ele deixou a CEMIG, juntou com 3 empresários aqui em Belo Horizonte. José Mohalen, então dono da Ingesp, que depois virou Celta Engenharia. Giacomo, que era o representante da Ebitiense aqui no Brasil, que estava trazendo a tecnologia para o Brasil e representava a Ebitiense aqui. Então, Vladimir, José Mohalen, Giacomo e José Roberto, que era um engenheiro de campo e que acabou sendo convidado por esse grupo para ser o braço operacional ali do negócio. Né? E aí, em 71, a Lintra começou suas atividades, com a primeira empresa linha viva do Brasil. Logo na sequência, a Ebitiense fez uma joint venture com o senhor Hitz, da Hitz do Brasil hoje. Né? Então, era Hitz Chance, não sei se você lembra dessa época. Não lembro. Então, a fábrica de equipamentos Hitz hoje, ela se chamou originalmente Hitz Chance. E aí começaram os trabalhos de linha viva aqui. As primeiras equipes da Celt, parte dela veio da CEMIG, desse time da CEMIG, né? E o primeiro supervisor de linha viva que eu tive contato lá em 93 foi dessa primeira equipe da CEMIG, era o Zé Sobral. Né? Então, era um cara que tinha uma inteligência fenomenal, uma visão prática de executar as coisas, conhecia de ferramenta como ninguém e tinha uma habilidade muito grande. Ele só tinha um problema de dicção. Você conseguia entender o que o Sobral falava pelo rádio, era uma loucura. E aí nasceu aqui a linha viva dessa forma. Né? Aí logo na sequência veio a Hotline. Né? Hotline, eu acho que ainda é da década de 70, ainda final da década de 70, veio a Hotline. Então, durante anos aí ficou Lintra e Hotline atuando nesse mercado. E foram essas duas empresas que desenvolveram as técnicas de linha viva de trabalho hoje ao potencial em 69, 138 kV no Brasil. A Hotline continua atuando, né? Trabalha conosco, inclusive, lá em Goiás. É uma empresa que tem uma excelência excepcional. E a Lintra encerrou suas atividades, me parece que por volta de 2018. Né? E a construtora Remo, não estou nem autorizado a falar por eles aqui, né? Depois o Márcio Morrali e vai acabar puxando minha orelha. E a construtora Remo também, fez 50 anos agora, vem lá desde a década de 70, que também acabou se tornando uma grande empresa no setor elétrico, né? Aqui de uma maneira geral. E eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de trabalhar com essa turma aí. Muito bom, Lauro, muito bom. Excelente, muito bom. Mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Não, rapaz, eu acho que eu já contei história demais. Bom né? demais, Dizem Lauro, que bom, o pescador bom não pode ter oportunidade, que ele conta história, né? Mas eu queria ainda puxar de você, você já deixou para nós bem claro que esse ramo de linha de transmissão é um ramo propício ao novo profissional escolher, porque tem um caminho aí com certeza muito bom. Aí eu queria te pedir para você deixar conselho para a turma que está começando ou que já está formado e quer achar uma área. O que você aconselha essa turma? Pode olhar. Bom, o que eu vejo hoje dos profissionais que estão chegando para trabalhar conosco é uma dificuldade muito grande de integração, né? E de aceitar, de aprender. Né? Eu hoje, sempre que eu tenho oportunidade que reúne o time para algum evento lá na Equatorial, eu tenho falado para eles que eu tenho aprendido muito mais do que ensinado. Porque todos os dias eu aprendo. Você sabe ouvir. Então, é permitir que o escutar e o aprender
seja um marco do seu início de carreira. E não existe nenhum serviço que não seja digno. Uhum. Quando eu comecei a minha carreira, o engenheiro tinha que fazer de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo que você pode imaginar que uma empresa precisa fazer para colocar uma equipe para trabalhar. Então, desde arrumar um alojamento para a equipe trabalhar, verificar se o alojamento está adequado, verificar se a comida que está sendo feita na cantina, que naquela época era permitido se fazer a cantina, ela está adequada para o pessoal comer. Então, tudo isso eu fazia como engenheiro. Uhum. E isso não diminuiu em nada o meu aprendizado. Pelo contrário, me deu uma base muito mais sólida para ter condições de avançar. E um outro ponto importante, que a carreira, ela não é feita de sucessos e derrotas. Ela é feita de avanço e, eventualmente, você dá 1 ou 2 passos para trás para depois avançar de novo. Uhum. Nessas movimentações que são naturais de uma carreira, aceite esse movimento. Uhum. Porque esse movimento não é à toa. Esse movimento é para você resgatar alguma coisa, algum aprendizado que você deixou para trás. E a minha carreira foi construída dessa forma. Então, eu entrei ali para trabalhar com redistribuição. Em 93, eu entrei no processo de transmissão. Em 95, eu montei uma empresa e eu trabalhei com manutenção em linha viva até 99. Saí da sociedade, voltei para o mercado. Uhum. Nesse movimento de sair da sociedade, deixar de ser sócio, deixar de ser diretor, né? E ter que ter postura de diretor, eu tive que voltar para o mercado. Uhum. E voltei para ser engenheiro residente, Uhum. capacete, botina e uniforme. Olha só. E subi e voltei de uma maneira desafiadora, Uhum. que eu fui fazer um trabalho de troca de cabo para-raio no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. E não foi fácil. Uhum. Rapidamente, me deram a oportunidade de virar gerente numa empresa multinacional. Tive oportunidade de carreira internacional por questões pessoais. Eu decidi voltar para Belo Horizonte. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu de novo voltei um passo atrás. Uhum. Voltei para capacete, botina novamente. Fui construir a usina de Ibiriterma, a subestação da usina de Ibiriterma. Uhum. Então, eu construí aquela subestação da terraplanagem até o final. Olha só. E logo na sequência, a Lintra me chamou de volta, encontramos lá no corredor, me chamou de volta e falou, olha, eu preciso que você venha ser o superintendente de manutenção e de obras de grande porte aqui na empresa para mim. Né? E aí voltei para a Lintra e em 2008 eu fui convidado pelo Moisés para ir para a Geomig, iniciar um projeto com ele. E um projeto que eu acredito que nós tivemos um grande sucesso. Né? Eu entrei lá, a Geomig tinha em torno de 600, 700 colaboradores, eu saí com 5.500. Uhum. E na nossa área com 2.000 pessoas em campo trabalhando e de uma maneira muito produtiva. Então, todos esses passos que eu dei atrás, eu identifiquei oportunidades de aprendizado. Uhum. Né? Então, quando eu virei sócio-dono, eu me afastei um pouco lá da operação. Uhum. Quando eu voltei para a operação, eu tive que ver técnicas que eu tinha pulado, eu não tinha aprendido. E aí eu voltei, aceitei tudo isso e acho que essas oportunidades a pessoa tem que ter um pouco de humildade para aceitar e aceitar aprender. Então, todos os dias a gente aprende. Muito bom. Então, eu acho que ser humilde e ver em cada momento a oportunidade de aprender, eu acho que é o que o jovem hoje está precisando. E ter paciência. Ter vontade de aprender e ter E paciência ter com o processo. Com o processo. Tem um processo que é natural. Se você pular, vai ter que voltar atrás para reaprender. Não tem segredo, né, pessoal? Não tem segredo. Estudar, é ter humildade para aprender e paciência com o processo. Isso aí, vocês vão ver que a gente vai falar isso de várias línguas, de várias formas aqui nas nossas entrevistas, mas não tem jeito. Você tem que estudar, você tem que ser forte na teoria, senão você não é engenheiro, então você tem que estudar. Você tem que pôr o pé no barro para você aprender, mexer, ver os problemas de obra, mesmo você sendo projetista, tá, gente? Projetista só de escritório, me desculpem, não funciona. Você tem algum curto-circuito, não sei aí. Você precisa ir para campo, né? Lauro, me permita fazer uma oração para a gente terminar? Claro, Eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, ótimo. por tudo, tá Maravilha. bom?
Senhor nosso Deus, Pai do céu querido, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui conversando com o Lauro, pela oportunidade que o Senhor nos deu lá no passado, numa viagem, nos conhecermos, conversarmos, nos aproximarmos, e tudo isso gerou muito mais coisas no futuro. Eu te agradeço por tudo isso, porque na nossa vida é tão importante a gente conhecer pessoas diferentes, pessoas que impactam a nossa vida positivamente, Senhor Deus. Eu te agradeço pela vida dele, que o Senhor possa abençoar a sua saúde, a sua coluna, todo o seu corpo, Pai querido, que o Senhor possa guardá-lo com saúde, também com competência, inteligência para gerir, Pai, esse negócio na Equatorial. Dê a ele sabedoria nas decisões, dê a ele sabedoria nas escolhas, sabedoria nos seus planejamentos. Abençoa esse translado, São Luís, Belo Horizonte, outras cidades. Guarda ele de todo mal, guarda ele de acidentes, de coisas ruins, de doenças. Abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos, a sua filha, o seu filho. Guarda lá o seu filho mais novo, para que ele possa fazer a escolha correta profissional e ser feliz e de sucesso e próspero. Muito obrigado por tudo, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Muito obrigado. Beleza. Pessoal, fechamos aí mais um episódio. Vocês estão vendo que nós vamos ter que fazer umas parte 2 aí, né? Vocês estão percebendo que em algum momento vamos fazer, Lauro, parte 2, né? Lá. E não deixe de deixar o seu like, curtir aqui, realmente, e se inscrever no canal, compartilhar essa história tão bonita, tão inspiradora do Lauro com outras pessoas. E, mais uma vez, falei lá no início, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algum comentário, deixa aqui no canal que eu procuro o Lauro e o Lauro vai nos dar essa resposta com certeza e a gente esclarece mais coisas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Ok, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Lauro. Obrigado. Valeu.